Shalom, amigos e amigas desse canal lindo, maravilhoso. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o Gabriel, em carne e osso, e não é uma voz flutuante. O mesmo ele diz pra mim, né? E aí, pessoal, beleza? Meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos embora. O vídeo de hoje é muito legal, é um vídeo sobre perguntas. A gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram no meu Instagram e no Instagram do Davi. Então sigam a gente, nosso Instagram tá aqui embaixo na descrição, que por lá a gente vai entrar em contato com vocês. Quando tiver vídeo novo a gente vai avisar. E quando a gente for fazer um vídeo respondendo suas perguntas, as enquetes vão estar lá. É isso aí, então curte o vídeo, né? Se inscreve, compartilha, é muito importante isso, galera, compartilhe para outras pessoas, que esse vídeo vai ser um vídeo muito importante. É um vídeo respondendo perguntas que muitas pessoas têm, é uma pergunta que, dúvidas que muitas pessoas têm, então compartilhe. E para começar, a primeira pergunta foi: posso jurar no nome de Deus? e a gente vai literalmente dar a resposta em um versículo, e tá ótimo. Mateus 5, do 33 ao 37, diz o seguinte: vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso Vem do maligno. é isso. Não pode então jurar em nome de Deus, não pode jurar em nada, na verdade, pode nem jurar. Jesus está falando aqui que o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, e já era. No Antigo Testamento, eles falam de juramento aqui, mas era porque era maneira de fidelidade, né? Podia se contar com a palavra das pessoas naquela época. Então, quando um líder de um exército, por exemplo, falava: eu juro que não vou atacar o seu exército quando vocês estiverem de luto durante tal tempo. Era um juramento e era uma coisa realmente feita. A palavra, né, a honra era algo muito valorizado Era algo muito valorizado, mas depois de um tempo isso ficou banal. Então, o juramento, somente a palavra, não foi mais algo tão levado a sério, né? Tanto que Jesus fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Já é. Se você for uma pessoa que tem firmeza no seu sim e no seu não, você não precisa jurar. Uma pessoa honesta, ela não tem que jurar que aquilo que ela está falando é verdade. Exatamente. Então a resposta para essa pergunta é não. O cristão e a igreja e política tem alguma coisa a ver? Sim. Com certeza. Pois a política, galera, nada mais é do que a arte de governar. E, infelizmente, né, nos últimos anos se criou meio que um bloqueio se a igreja deveria ou não participar das ações políticas. Isso ao redor do mundo, não somente no Brasil, né? A gente acabou de passar por um período bem complicado de eleições, né? Porque tinha aquela ideia, né, de que política é tudo corrupto, né? O poder corrompe, né? Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Não é o poder que corrompe. O poder mostra quem é corrompido. Então, veja bem, não é o poder que corrompe. O poder mostra quem é corrompido. A gente tem exemplos de governadores, né, na Bíblia. Tem Neemias, foi um governador excelente, e ele veio posteriormente a governadores ruins. Teve José. Olha só quantos governadores tivemos. E teve vários outros. Teve centenas. Teve vários clássicos outros. aí que todo mundo conhece como Davi. Teve o seu reinado prolongado, né? Teve aquela coisa na família dele, mas foi a família, não foi o Renato. O Renato tava ok. Salomão também, logo depois dele, então... Exatamente. A palavra de Deus diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra e o povo é abençoado. Agora, quando o ímpio ou o perverso governa, o povo sofre, o povo geme. Então, olha a importância que tem dos cristãos estarem na política. Exatamente. Porque todos os cristãos fomos comissionados a levar a verdade, né? A espalhar as boas novas da salvação, do evangelho a toda criatura. Esse é o propósito desse canal, chegar até lugares que eu e o Davi não conseguem chegar, num tempo que a gente não consegue chegar. Agora, como que a gente vai introduzir o evangelho no meio político se não tiver cristão lá? Tem que ter cristão na política. Tem que ter cristão na política. O cristão tem que falar da política. Tem que falar sobre isso, entendeu? Eu acredito. Falei tudo. Não, pode falar. Então você fala. Tá bom. Não, você fala. Tá cheio, eu vou falar. Eu acredito que nas igrejas tem que sim ter um educamento político dos cristãos. Aí você fala: nossa, Davi, credo, misericórdia. Altar de Deus não é lugar de fazer palanque político para outros políticos. Concordo, a gente não tem que falar de políticos específicos. Temos que falar de ideologias e princípios que batem de acordo com a palavra de Deus.
Exatamente. Pronto. Não tem por que lutar contra quem tá defendendo o que a gente defende. Não tem por quê, não faz sentido isso, né? E muitas pessoas que têm bloqueios em relação ao evangelho usam ideologias políticas como norte de vida, assim, como ideologia para viver, para ter suas ações baseadas. Então, é aquilo que Paulo falou, me fiz de judeu para ganhar judeu, me fiz de gentil para ganhar gentil. Então, a maneira como você vai se comunicar com essa pessoa, você não vai chegar falando de amor, de não sei o quê. Talvez essa pessoa não acredite no amor dessa forma. Você vai chegar falando de ideais, valores, vai falar uma linguagem que essa pessoa se comunica, que ela entende. Afinal, se você não falar uma linguagem que ela entende, não tem como ela receber o evangelho. Exatamente. Então, é claro, a gente não pode esquecer que em 1 Timóteo 2:1-2 diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa parte aqui do pacífico é muito importante, porque nós, cristãos, devemos sim nos manifestar, devemos sim se envolver, mas sempre com paz, sempre com tranquilidade, com mansidão. Não com baderna, não com zona, não com querendo brigar ou lacrar. Então, vamos orar pelos que estão lá, vamos orar pelos que vão entrar e vamos saber agir, ter sabedoria na forma de agir na política. Não é errado, né? E deve acontecer, mas a gente tem que saber como, tá bom? Então a resposta é sim. Como defender nossas crianças das ideologias que fogem completamente da Bíblia? Recentemente a gente tem visto bastante que o meio infantil está sendo muito atacado, né? Está sendo muito influenciado por coisas que não condizem com a palavra de Deus. Infelizmente. E com base no que eu e o Davi vivemos na nossa casa desde que a gente é pequeno, a gente formulou essa resposta também, obviamente, com a Bíblia, né? Que foi o que nossos pais seguiram. Em Provérbios 22:6 diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então a criança que teve uma boa base, uma base fundamentada na verdade da Bíblia, não vai se desviar. Isso é coisa, a Bíblia está dizendo isso. Se ela não for bem fundamentada, pode ser que aconteça assim, né? E qual foi o maior fator que fez você identificar a palavra e saber que era o certo? O melhor jeito que me ensinaram foi fazendo, sendo exemplo. Sendo exemplo. Durante anos da minha vida e até hoje eu uso a minha mãe como o maior parâmetro de mulher cristã da minha vida. Porque ela me ensinou, ela mostrou, mais do que só ensinar, ela mostrou pra mim o que é uma pessoa que aplica as verdades bíblicas na sua vida cotidiana. Não uma pessoa que só fala, né? Não é uma pessoa que só fala. Muitas vezes a gente só fala, tem que ser isso, e depois vai e não é. O que vai mais ser impactante pra criança? Você falar ou você fazer? Exatamente. Você fazer. Então, o ensinar aqui é você ensinar com as suas ações também, além de falar. Então, é assim que a gente defende e protege nossas crianças dessas ideologias loucas do mundo atual. Sempre falando o que é errado, o que é certo, o que ela deve fazer e o que ela não deve. Sempre deixando claro pra ela. Obviamente, suas ações vão explicar isso com o tempo. Quais as chaves para resistir à tentação? Eita, pergunta boa. Tem vídeo no canal sobre isso, hein? Tem isso, 4 passos para 33 minutos e outro vídeo falando só sobre vencer o pecado. Então, fica ligeiro aí. Tem resposta aí. Dá uma procurada. Mas sobre essa pergunta... Oração constante e joelho constante. no chão. Não tem jeito. O pecado te afasta de Deus, não afasta? Afasta. Mas sabe o que te afasta do pecado? Oração. Tá aí. Quando Jesus estava no Getsemane com os discípulos, eles estavam dormindo lá, Jesus acordou e falou, vigia e ora, para que você não caia em tentação. Então, orai sem cessar, amigão. Orar sem cessar. Orar sem cessar, joelho no chão. Você tem noção de que em todo lugar que você pisa, pode ter uma tentação diferente aguardando você ali. Então, orai sem cessar. Ora o tempo todo se for necessário, mas ora. Aí você fala, Davi, eu tô orando, não tá dando certo, eu tô orando todos os dias, não tá dando certo. Jejua. Ai, Davi, eu tô jejuando, não tá dando certo. Chama pessoas para orar com você. Chama as pessoas para orar com você, crie propósitos. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você jejuar, orar, pedir ajuda em oração, não tem como. Não tem como. Você vai sim vencer a tentação. Não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo que é em nós. Habita em você. Tudo bem? Quinta pergunta. Como posso ser uma testemunha eficaz para Cristo em um mundo perdido? É bem parecido com aquela resposta das crianças. Muito parecido. Ser exemplo. Ser exemplo. Acabou. É assim que Jesus fez aqui. Muito do que ele fez foi só para ser exemplo. Ser exemplo. Ele mostrou como a gente tem que fazer. Então,
é aquilo, né? A melhor maneira de mostrar que tem alguma coisa errada é fazer o certo do lado. Você não vai precisar nem explicar muitas vezes, as suas ações vão mostrar. As pessoas vão ficar, pô, o cara é crente e ele é diferente. Dá pra ver que ele é diferente. Você vai notar que você tá fazendo certo quando pessoas virem te falar que você... que as pessoas veem Jesus em você. Que você é o melhor, é o cristão mais da hora que eles já conheceram. Mais da hora no sentido de ver Jesus em você, Ver não Jesus mais em da você. hora no sentido de... Passa a mão no pecado. Exatamente, passar pano. Passa a E uma coisa que eu aconselho bastante, assim, as pessoas é pensar antes de todas as suas ações, o que Jesus faria. Se você pensa antes de todas as suas ações o que Jesus faria, e você conhece a palavra, por isso é importante você ler a Bíblia e conhecer verdadeiramente Jesus, não misericórdia, não o Jesus que muitas pessoas têm falado por aí, né, ou Deus que muitas pessoas têm falado por aí, é importante a Bíblia por causa disso, você vai saber o que Jesus faria naquela situação. Exatamente. Ou às vezes você vai saber o que Jesus fez numa situação igual ou parecida com essa. Idêntico. Uma coisa que a gente deixou passar na parte de vencer a tentação, Jesus quando foi tentado, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia. Para escapar daquelas feridas, para provar de que ele não tinha que ceder à tentação e a maneira como Deus via isso. Então ele mostrou, conheça a palavra de Deus, conheça a Deus. O fato de você buscar as respostas nele já vai te aproximar dele. Você orando para pedir mais clareza, para resistir à tentação, para ser exemplo, já vai te afastar do pecado e vai te aproximar cada vez mais de Deus. E, consequentemente, você vai ficar mais parecido com Jesus e vai ser exemplo em qualquer lugar que você vá. Olha esse versículo aqui, que legal. Em 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim: Vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Faça o bem a todos. Ame o próximo. Amigos e inimigos. A palavra de Deus diz o seguinte: se você ama o seu inimigo, somente o seu amigo, o que muda de você para as outras pessoas? Você como filho de Deus, o que muda de você cristão para outras pessoas? Nada. Agora, se você ama o seu inimigo, aí que está a diferença. Consegue compreender? Consegue entender? É assim que a gente vai ser testemunha eficaz para Jesus Cristo. Sendo diferente. Sendo diferente. Certo? Existe uma religião certa ou todas as religiões levam a Deus? Eita, essa pergunta é bem polêmica. Essa pergunta aí vai deixar alguma galera doída. Vamos lá. O significado da religião no grego é religare. Religare significa religar, voltar a ligar. E a gente faz o quê, né, nesse religar? Quem que a gente quer ligar? Deus. É Deus. A gente quer se ligar a Deus. E na Bíblia, Jesus fala uma coisa muito interessante. O que ele fala, Gabriel? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá aí. Se você está em alguma religião onde estão ensinando alguma coisa fora disso, essa religião é errada. A religião certa é aquela que ensina isso, que o único caminho a chegar a Deus, a chegar ao Pai, é Jesus Cristo. Jesus, em diversas maneiras, ele diz, você só pode conhecer o Pai por meio do Filho, porque o Filho conhece o Pai. Então, você só pode ir ao Pai por meio do Filho, o Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa vai se atrelando na outra. Então, o seu relacionamento com Jesus, o seu conhecimento de quem é o Pai, vai te levar até Deus, vai te levar até o céu. Tá bom? Como lidar com a timidez? Essa o Gabriel pode responder melhor, porque como ele já disse em alguns vídeos aqui, ele é um pouco tímido. Parece que não, mas ele é um pouco tímido, principalmente na frente de câmeras. Então, pessoal, é um assunto bem assim, não tem base, obviamente, base bíblica para isso, né? Mas, assim, você tem que entender que quando se trata do evangelho, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser uma experiência de, tipo, serei arrebatado e o Espírito Santo vai tomar conta das minhas ações e eu vou parar de sair do meu normal. Isso pode acontecer, pode. Mas aí o que muda em você? Deus, quando ele opera um milagre numa pessoa, ele não quer que essa pessoa seja curada, seja transformada, mas ele quer que a pessoa tenha a capacidade de transmitir isso. Então são processos. Ele vai te chamar para fazer alguma coisa, vai te chamar para pregar, para dar uma explanação, para fazer alguma coisa. Se você entender que ele te capacita, Deus, ele lembra aquilo lá, ele não vai escolher, por exemplo, para ser um pregador, master, um cara que já é. Pode ser que ele chame, sim, mas muitas vezes ele vai capacitar quem ele escolheu. Ele capacita os escolhidos. Então, se ele te escolheu para fazer alguma coisa, ele te deu a capacidade para fazer isso. Então, tenha fé nessa verdade. Eu entendi, eu sou tímido, eu tenho vergonha, mas ele me dá a capacidade de fazer isso. E eu vou.
Entendeu? Não tem muita dica, tipo, existem métodos, você pode olhar métodos na internet de como desenvolver sua oralidade, sua postura, esse tipo de coisa, mas a atitude de pôr a mão no fogo, de ir até lá e fazer, é sua. E tenha em mente que Deus te capacita para fazer. Ele não coloca um sonho no seu coração, uma meta ou algo do tipo, se ele não te der um meio para realizar isso. Então, tenha fé de que ele te capacita. Isso aí. 8ª pergunta. Se Deus é amor, como ele odeia? E assim, é uma questão, na verdade, muito simples, né? O Deus ser amor não significa que ele ama tudo. É bem simples, na verdade. E na palavra de Deus, na Bíblia, podemos ver em diversos textos Coisas que ele odeia. que ele tem ódio. Sim, ódio. Odiar mesmo, exatamente. E você vai ver agora. Em Salmos 5, do 4 ao 6 diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Detestar é sinônimo de odiar, tá? As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça os planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E tem mais. Tem uma lista de coisas. O Senhor odeia os lábios dos mentirosos, em Provérbios. O Senhor detesta os pensamentos, também em Provérbios. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos, também Provérbios 16:5. Isaías 61:8 diz: Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Pra você não ter essa mente de que Deus agora que a gente falou isso, né? Deu uma quebradinha no Deus Barney que vocês imaginaram aí, que ama todo mundo. Vem, vamos nessa. De fato, ele ama todos. Mas ele odeia todas as ações que vão contra o que ele já ensinou, que é verdade. Deus odiar o mal só é uma prova de que ele te ama muito, porque ele quer você longe desse mal que ele detesta. E esse mal, obviamente, todas as coisas que a gente falou aqui, isso não são coisas boas. Não são. Não são coisas boas. Deus odeia o mal, ele odeia tudo aquilo que te afasta dele. Isso é um sinônimo de que ele te ama ainda mais. Entendeu? Exatamente. É um sinônimo não, é uma prova de que ele te ama ainda mais. Ele quer te deixar longe de tudo que ele odeia. E por que ele odeia? Porque te afasta dele. Vambora. Cristã, pode ser feminista? Esse é um assunto tão legal, mas tão legal que a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. E vamos chamar uma cristã aqui para responder isso. Mas antes, só para responder a pergunta, é não. Não tem como. Tá bom? Mas ela vai dar uma explicação muito melhor sobre isso. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? E por que não tem perdão? Bom, toda e qualquer tipo de afronta ou ofensa direta contra o Espírito Santo, intencionalmente ofender o Espírito Santo ou brincar, fazer esse tipo de coisa com ele, é blasfêmia. Entendeu? Ou falar coisas que ele disse que na verdade não disse, esse tipo de coisa. Deus olha o seu coração, não fica com medo de blasfemar pra cada passinho não, tá bom? É algo que é direto, eu quero fazer isso, eu quero ofender ele, eu quero ir contra ele, entendeu? Na Bíblia diz que, Jesus mesmo diz que se você blasfemar contra o Filho e contra o Pai, tem perdão, tem reconciliação. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado. nem nesta era, nem na que há de vir. Isso está em Mateus 12, 31, 32. E assim, o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos faz vencer as dificuldades do dia a dia, é aquele que faz vencer os pecados, é aquele que faz vencer a nossa carne. Quando a gente nega ele, a gente nega o único meio que a gente tem de acesso a Deus e de perdão. Ele é o nosso intercessor, ele que traduz as nossas orações para Deus. Até quando a gente pede perdão, é ele que fala: Deus, perdoa, esse cara vacila, perdoa. Entendeu? Jesus, ele pagou o preço para que o Espírito Santo pudesse pedir perdão pela gente. A palavra de Deus diz que a gente não sabe orar. E aí quando a gente ora, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Aí a blasfêmia é você ir lá e ofende a única coisa que tá te segurando em Deus ali, você vai lá e ofende. É meio que você opta por livre e espontânea vontade de virar totalmente as costas para Deus. Entendeu? Por isso que é um pecado sem perdão. O que acha do pastor do GTA? Pra quem não sabe, o pastor do GTA o GTA RP é um jogo onde você vive lá como se fosse a vida real, né? E esse pastor do GTA, ele meio que tem uma igreja lá dentro do mundo do GTA e ele prega lá. Então, eu acho isso muito criativo, eu acho bacana, acho bem legal. Ele tá
fazendo isso com sinceridade, né, com coração. Então eu acredito que pode sim, o Espírito Santo pode sim agir ali dentro daquele jogo, né? Não duvido. Ele pregando ali dentro do jogo e as pessoas indo lá assistir. Então, legal demais isso. Uma iniciativa bem diferente e espero que resultante. Em nome de Jesus. Como é ser famoso e lindo ao mesmo tempo? Eu não sei. Eu não sou famoso nem lindo, você sabe? O que é lindo? Como você lidou com a sua infância sendo filho de pastor? Eu não sou filho de pastor, certo? Não. Mas eu entendi a pergunta, né? Não sei, normal. Uma vez um filho de pastor falou isso. Não existe pressão em ser filho de pastor se a gente é filho de Deus, né? Então... Exatamente. Tipo... Nossa, muito bom. Gostei. O que traz salvação ao homem? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa que vem muito na cabeça das pessoas é tipo, nossa, uma pessoa que doou tudo que ela tinha para os pobres, sempre fez boas ações, aconselhou as pessoas, sempre todo mundo com amor, ela vai pro céu? Se você me fizer essa pergunta, eu vou olhar no seu olho e vou falar, se ela não tiver Jesus, ela vai pro inferno. Porque não são boas ações que salvam. Nada que o ser humano faz de livre e espontânea vontade, a gente não é salvo pelo nosso mérito. Então a gente nunca vai conseguir conquistar a salvação. Ela é dada de graça. Ela é dada de graça. Após a gente entender que Jesus é o único e suficiente Salvador e admitir isso, é aceitá-lo no nosso coração, a gente é salvo. Não dessa de se tornar salvo, de conquistar a salvação, não. Entendeu? Tudo bem que para você se manter salvo, você tem que lutar. Exatamente. Mas a salvação, ela vem por meio de Jesus. Se por exemplo, a gente ser bom, ser uma pessoa boa, ninguém é bom, só Deus é bom. Jesus fala isso. Se dependesse só das nossas boas ações, da nossa gentileza, ser salvo, o Jesus não precisava ter vindo na Terra. E a gente tava perdido também. A gente já tava perdido, porque o ser humano não é bom. O ser humano é mau. Em Salmos diz que desde a barriga da minha mãe eu era mau. Então, e só Deus é bom, né? Chamavam Jesus de bom. Você tá me chamando de bom por quê? Só Deus é bom. Então, só Jesus traz salvação pro homem. Aí você fala, então quer dizer que só eu acreditar que Jesus é salvação e crer e aceitar ele, eu tô salvo? Não. Você tem que buscar isso diariamente. É uma luta constante. Em Hebreus diz, e se pecarmos deliberadamente, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Então não é só tipo, aceitei Jesus, tô lá, oh yes, uhul. Vou vir aqui, vou pecar e já era. E depois eu peço perdão. Não é assim que funciona. Então a gente tem que aceitar Jesus e viver de acordo com o que ele fala. Seguir ele. É literalmente ser um cristão. Um seguidor de Cristo. Um mini Cristo. Dele, todos os dias. Exatamente. Então é assim que você encontra... É assim que tem a salvação ao homem, né? Então é isso. Esse aqui foi a parte 1 desse vídeo. Vai ter mais. Tem muita pergunta incrível ainda pra gente responder. Boa. E assim, a gente quer fazer a parte 2. Mas para que tenha a parte 2, eu preciso muito que vocês curtam, compartilhem e comentem. Por favor, você que tá vendo, lembra de curtir, por favor. Isso gera engajamento. O YouTube vai entender que nosso vídeo é um conteúdo relevante e vai indicar para mais pessoas. Lembra de comentar também, por favor. Por favor, gente, por favor. Então é isso, galera. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado a vocês. O Gabriel falou algo em um vídeo muito legal, que eu sempre tô falando em todos os lugares que eu vou agora pregar, que eu falo ao ouvido, mas só Deus fala aos corações. Então é isso. Se permitam ouvir a voz de Deus. Se permitam ouvir o Espírito Santo. Eu e o Gabriel somos só instrumentos. Nada sabemos, nada podemos. A capacidade que temos vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus. Nada é mérito nosso, nada é por nós. Todas as nossas respostas não vieram da cabeça do Gabriel ou da minha cabeça. Veio disso. A gente abriu uma Bíblia aqui, começar a caçar, e por mais que a gente soubesse, já tivesse alguma noçãozinha sobre a resposta, a gente preferiu procurar na Bíblia. Porque a gente mesmo fala assim, não, se veio de mim, velho, pode estar até errado, vou perverter. A gente até acabou em algumas respostas que a gente deu aqui, a gente começou a conversar, tipo, será que é isso mesmo? Não sei o que, a gente começou a discutir, procurou na Bíblia, achamos, beleza. Entendeu? Então, é isso. Quando diz respeito ao que a Bíblia fala, a minha opinião não importa. Nossa, olha, postado esse tá. Lacrou. Misericórdia. Tá, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas é isso, meus queridos. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Falou!